Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de química orgânica. Desta vez para falar de nomenclatura de compostos orgânicos. Pelo menos a introdução do assunto, tá bom? Pessoal, para a gente falar de nomenclatura, a gente tem que entender que é um processo que se divide em três. Um é o prefixo, o outro é o infixo e por último o sufixo. O que é que cada um desses quer dizer? Prefixo é aquele que vem no início da palavra. Exemplo, nós pegamos a palavra caneta. K é o prefixo. Ne, que é a parte do meio, é o infixo. E o tá é o sufixo, tá bom? Então, para a gente estudar a nomenclatura, a gente precisa saber estudar o prefixo, o infixo e o sufixo de cada um. Mas o que é que vai dizer? O prefixo, ele vai ser determinado através da quantidade de carbonos que aquela molécula vai ter. O infixo, com relação à saturação. O que é a saturação? Ligações simples, duplas e triplas. E o sufixo, com relação à função, pessoal. Nós temos diversas funções oxigenadas, como está mostrado aí. Temos as funções nitrogenadas, mas também nós temos outras, que são as halogenadas, tá bom? Mas a gente não vai estudar agora os halogenados, vai ser por último, tá bom? Enfim, quando a gente fala de infixo, ou seja, aquele que vem primeiro, a gente tem que saber contar os carbonos. Para isso, a gente tem que assistir nossa primeira aula de química orgânica, onde a gente ensinou, onde eu ensinei a vocês a contar os carbonos, tá bom? Aí nós temos, quando nós só temos um carbono, o prefixo é met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. E assim sucessivamente. Essa tabelinha aqui, pessoal, vocês vão ter que, infelizmente, ter ela na cabeça de vocês, tá bom? Exemplo. Mas algumas já dá para você perceber, como o pente, ou seja, pente são 5 carbonos. Só você ver, o Brasil é pentacampeão mundial, ou seja, o Brasil foi 5 vezes campeão mundial. Quer dizer o quê? 5 vezes pente. Pente lembra o quê? Penta. O Flamengo foi hexacampeão brasileiro. Hexa. Foi 6 vezes. Então, 6 carbonos, hex. 7 vezes, hept, 8, opt, e assim sucessivamente, tá bom? O infixo é mais simples, pessoal. Quando na cadeia carbônica eu só tenho ligações simples, o infixo é AN. Quando eu tenho duplas, EN. E quando eu tenho uma tripla, IN. Somente isso. Com relação ao sufixo, pessoal, a gente vai se ater somente aos hidrocarbonetos, tá bom? Os hidrocarbonetos, pessoal, que a gente vai falar mais já sobre eles, o sufixo deles é o O, simplesmente a letra O, tá bom? Vamos lá. Mas se a gente vai começar a estudar hidrocarboneto, a gente precisa saber o que é um hidrocarboneto. Então, professor, o que é um hidrocarboneto? Pessoal, hidro, lembra o quê? Hidrogênio, muito bem. Carboneto, lembra o carbono, ou seja, é uma molécula formada somente de carbonos e hidrogênios. Não tem nenhum outro átomo nele, tá bom? Não tem oxigênio, não tem nitrogênio, etc. Tá? E agora eu vou dar um composto e vocês vão me dizer qual é o nome deste composto, tá bom? Pausa o vídeo. Se quiser, você pode voltar um pouquinho o vídeo para ver aquela tabelinha que a gente fez e determinar, tá bom? Vamos lá, pausa o vídeo e tente pensar aí. Pronto, eu espero que você tenha pausado e talvez acertar. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que determinar o prefixo, não é? Como a gente viu aqui anteriormente, o prefixo é a quantidade de carbonos, tá? Vamos lá. Quantos carbonos nós temos nesta molécula? 1, 2, 3, 4 carbonos, não é? Um detalhe, pessoal. Professor, o senhor está contando o quê? Da direita para a esquerda. Pode ser da esquerda para a direita? Nesse caso, sim, pessoal. Nesse caso, tanto faz eu começar de trás para frente, de frente para trás. Tanto faz. Por quê? Porque não vai alterar a ordem da molécula, tá bom? Ou seja, o que importa neste caso é saber que nós temos 4 carbonos.
E se eu tenho 4 carbonos, na tabelinha passada eu já vou saber que tem um infixo but, não é? Se você voltar na tabela, você vai ver que nós só temos ligações simples nessa molécula. Se só tem ligações simples, entra o infixo an. E como a gente está trabalhando somente com hidrocarbonetos, ou seja, moléculas formadas somente por carbonos e hidrogênios, a letrinha O. Ah, professor, quer dizer que o nome dessa molécula é butano? É aquele gás butano, gás de cozinha? Sim, exatamente. But, por quê? But, porque possui 4 carbonos. An, porque somente ligações simples. E o O, porque ele é um hidrocarboneto. Tranquilo? Vamos para frente. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Temos 2 exemplos agora que nós fazemos, tá? O exemplo 1 é uma forma diferente de se abordar. Primeira coisa a fazer, contar a quantidade de carbonos. Novamente, nesse caso também não faz diferença eu começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá bom? Importante saber contar os carbonos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver que 6 significa o quê? Uma quantidade de qual o prefixo que é abordado por ele? É o X, não é? O X. Eu só tenho ligações simples, duplas ou triplas aí? Só tenho ligações simples. Se só tenho ligações simples, AN, tá bom? Como eu estou abordando um hidrocarboneto, então a letra O. Ah, professor, então o nome dessa molécula é o hexano? Exatamente, nós temos o hexano aí na frente de vocês, tá bom? Vamos para o exemplo 2. Nesse exemplo 2, pessoal, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque se a gente for seguir essa mesma metodologia, a gente vai ver o quê? Temos quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, no caso, ele seria o quê? 5 carbonos, pente. Nós temos uma ligação dupla, então não é an, é en. E é um hidrocarboneto, ou seja, ó, nós teríamos o penteno. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando as moléculas possuem ligações duplas ou triplas, nós temos que dizer qual é o carbono em que está sendo apresentado a ligação dupla. Como assim, professor? Ah, então quer dizer que o nome dela não é penteno? Não, porque o que é que acontece? O nome verdadeiro dela, pessoal, é o quê? Pente, porque são 5 carbonos, não é? Traço, a ligação dupla começa em que carbono? Começa no carbono 2. Ah, professor, mas o que é que acontece? Nesse caso, se eu contar da direita para a esquerda, vai ser no carbono 3. Então, tanto faz colocar no carbono 2 ou carbono 3? Não. Muito cuidado nesse caso. Nesse caso, pessoal, por obrigação, nós temos que contar da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Porque quando nós temos ligações duplas ou triplas, pessoal, nós começamos a contar pelo carbono que está mais próximo da ligação dupla ou tripla. Repetindo, nós temos que contar os carbonos a partir do carbono que está mais próximo da ligação dupla ou tripla. Não pode esquecer disso. No caso, o carbono 2 está mais próximo do que o carbono 3, se eu fosse contar da direita para a esquerda, não é? Então, seria pente 2, traço novamente. Como eu tenho uma ligação dupla, em. E como ele é um hidrocarboneto, O. Ah, professor, então o nome da molécula, segundo a IUPAC, é pente 2-eno? Sim. Segundo a IUPAC, pessoal, a IUPAC é uma organização que determina o que é a nomenclatura dos compostos orgânicos, tá bom? Professor, eu vi numa prova, eu vi fazendo atividade, fui praticar e vi algumas atividades em que a molécula estava escrita diferente. Como? Como é que estaria? 2-penteno. Pode isso. Pessoal, a forma mais correta de se determinar a nomenclatura, segundo a IUPAC, é dessa forma aqui, ó. Pente 2-eno.
Só que alguns vestibulares e alguns concursos, eles abordam dessa forma porque simplesmente fica mais bonito de se falar. 2 penteno do que pente 2 eno, entendeu? É só uma questão mesmo de acertar no vestibular ou no concurso. Mas a forma mais correta seria o pente 2 eno, tá bom? Pessoal, professor, o senhor falou das insaturações, tal, que tem que dizer o local de onde elas estão. Mas qual é o objetivo? Por que eu tenho que falar onde é que está a insaturação? Por que eu tenho que dizer que a ligação dupla está no carbono 2, está no carbono 3, está no carbono 5, no carbono 1, sei lá. Por que eu tenho que dizer? Pessoal, porque uma coisa muito importante, a ligação dupla, a molécula pode ser idêntica, mas se a ligação dupla estiver só num carbono diferente ou 2 carbonos diferentes, já muda completamente, ou pode mudar completamente as propriedades dessa molécula. Como, professor? Nós temos o exemplo aí, que eu acabei de mostrar, do ômega 3 e do ômega 6. No ômega 3, pessoal, a insaturação começa no carbono 3. Por isso que ela se chama ômega 3, tá? Como é mostrado aqui, ó. Começa no carbono 3, tá? E o ômega 6 começa no carbono 6, tá bom? Essa é a diferença do ômega 3 para o ômega 6. Se você observar, a molécula é quase igual, mas só muda basicamente esse fator. E o que é que isso vai influenciar? Pessoal, o ômega 6, ele é chamado de pró-inflamatório. É aquele que faz o quê? Que é como se fosse um camarão, digamos assim. Ele o quê? Ele piora ações inflamatórias. Se nós estamos com um corte no nosso braço, ele é um pró-inflamatório e ele vai agir o quê? A facilitar que haja uma inflamação. Já o ômega 3, pessoal, ele é um anti-inflamatório. Ele vai combater essas inflamações. Ou seja, só porque a ligação dupla está em uma posição diferente no carbono, já quer dizer muita coisa. No caso do ômega 3 e ômega 6 são coisas opostas. Ah, professor, quer dizer que agora eu não vou mais comer alimentos que possuem ômega 3. Não, não é assim. Tem que ter um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, tá bom? Vamos passar adiante, só apagar aqui. Pronto. Para encerrar a aula de hoje, uma atividadezinha simples para vocês, tá? Eu quero que vocês desenhem essas estruturas, tá? Lembrando que eu coloquei esses nomes dessa forma justamente para vocês irem se acostumando, não com a forma da IUPAC, mas com algumas formas usuais, que é abordado no vestibular, que é o que nos interessa, tá? O 1 butino, o 1 pentino, o 2 pentino e o 3 hexino, tá bom? Pausem o vídeo agora, tentem desenhar no caderno de vocês, tá? Que agora eu vou mostrar como é a resolução deles, tá bom? Olha aí, pessoal. Um butino, um pentino, 2 pentino e o 3 hexino, tá bom? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês nessa aula introdutória sobre nomenclatura de compostos orgânicos, tá? E a gente se vê na próxima aula. Até mais!